Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos a mais um podcast, a Catequese no seu dia. Hoje nós vamos falar o que você deve saber sobre a quarta-feira de cinzas. Os 11 pontos importantes sobre a quarta-feira de cinzas. No próximo dia 17 de fevereiro, a igreja celebra a quarta-feira de cinzas, dando início à quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Recordamos algumas coisas essenciais que todo católico precisa saber para poder viver intensamente este tempo. O que é a quarta-feira de cinzas? É o primeiro dia da quaresma, ou seja, dos 40 dias nos quais a igreja chama os fiéis a se converterem, a se prepararem verdadeiramente para viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo durante a Semana Santa. A quarta-feira de cinzas é uma celebração que está no missal romano, o qual explica que no final da missa, abençoa-se e impõe-se as cinzas obtidas da queima dos ramos usados no domingo de Ramos do ano anterior. Como nasceu a tradição de impor as cinzas? A tradição de impor as cinzas é da igreja primitiva. Naquela época, as pessoas colocavam as cinzas na cabeça e se apresentavam ante a comunidade com um hábito penitencial para receber o sacramento da reconciliação na Quinta-feira Santa. A quaresma adquiriu um sentido penitencial para todos os cristãos por volta do ano 400 depois de Cristo, e a partir do século XI, a Igreja de Roma passou a impor as cinzas no início desse tempo. Por que se impõe as cinzas? A cinza é um símbolo. Sua função está descrita em um importante documento da Igreja, mais precisamente no artigo 125 do Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia. O começo dos 40 dias de penitência no rito romano caracteriza-se pelo austero símbolo das cinzas, que caracteriza a liturgia da quarta-feira de cinzas, próprio dos antigos ritos nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canônica. O gesto de cobrir-se com cinza tem o sentido de reconhecer a própria fragilidade e mortalidade, que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Este não era um gesto puramente exterior. A igreja o conservou como um sinal da atitude do coração penitente que cada batizado é chamado a assumir no itinerário quaresmal. Deve-se ajudar os fiéis que vão receber as cinzas para que aprendam o significado interior que esse gesto tem, que abre a cada pessoa a conversão e ao esforço da renovação pascual. O que as cinzas simbolizam e o que recordam? A palavra cinzas provém do latim cinis, representa o produto da combustão de algo pelo fogo. Esta adotou desde muito cedo um sentido simbólico de morte, expiração, mas também de humildade e penitência. A cinza, como sinal de humildade, recorda ao cristão a sua origem e o seu fim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Onde podemos conseguir as cinzas? Para a cerimônia, devem ser queimados os restos dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. Estes recebem água benta e logo são aromatizados com incenso. Como se impõe as cinzas? Este ato acontece durante a missa. Depois da homilia, está permitido que os leigos ajudem o sacerdote. As cinzas são impostas na fronte em forma de cruz, enquanto o ministro pronuncia as palavras bíblicas. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Ou convertei-vos e crede no Evangelho. O que devem fazer quando não há sacerdote? Quando não há sacerdote, a imposição das cinzas pode ser realizada sem missa, de forma extraordinária. Entretanto,
é recomendável que antes do ato participem da liturgia da palavra. É importante recordar que a bênção das cinzas, como todo sacramental, somente pode ser feita por um sacerdote ou diácono. Quem pode receber as cinzas? Qualquer pessoa pode receber esse sacramento, inclusive os não católicos, como explica o Catecismo. Sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com ela. A imposição das cinzas é obrigatória? A quarta-feira de cinzas não é um dia de preceito. Portanto, não é obrigatória. Não obstante, nesse dia, muitas pessoas costumam participar da Santa Missa, algo que é sempre recomendável. Quanto tempo é necessário permanecer com a cinza na fronte? Quanto tempo a pessoa quiser, não existe um tempo determinado. O jejum e a abstinência são necessários? O jejum e a abstinência são obrigatórios durante a quarta-feira de cinzas, como também na sexta-feira santa, para as pessoas maiores de 18 anos e menores de 60 anos. Fora desses limites, é opcional. Neste dia, os fiéis podem ter uma refeição principal uma vez durante o dia. A abstinência de carne é obrigatória a partir dos 14 anos. Todas as sextas-feiras da quaresma também são de abstinência obrigatória. As sextas-feiras do ano também são os dias de abstinência. O gesto, dependendo da determinação da Conferência Episcopal de cada país, pode ser substituído por outro tipo de mortificação ou oferecimento, como a oração do terço. Queridos irmãos e irmãs, nós iremos então iniciar no dia 17 de fevereiro o tempo quaresmal. Não deixe de participar da Santa Missa, faça o agendamento. É muito importante todos nós, fiéis católicos, estarmos participando da missa da quarta-feira de cinzas. E acompanhe o nosso podcast diário, que estará falando especialmente sobre a Semana Santa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.